Se você acha algo que vale mais do que você tem, vende o que você tem e compra esse que vale mais. Tiago, eu posso ter dinheiro? Ou seja, a herança antecipada vem a ser maldição, tá na Bíblia. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like. Primeiro, eu quero começar falando emocionalmente o que a dívida é. Emocionalmente, a dívida é um dos maiores sugadores de energia do ser humano. Quer ver uma pessoa esgotada emocionalmente? É uma pessoa endividada, porque ela não consegue dormir direito, ainda mais quando as cobranças são violentas, quando as cobranças são de verdade. Às vezes você está devendo só ao banco, você consegue lidar bem, que o banco só te liga, mas às vezes você está devendo pessoas que batem na porta da tua casa. Quem aqui já teve ou tem problema com dívidas financeiras? Já coloca aqui nos comentários, Tiago, eu tenho ou tive esse problema, eu quero te conhecer. Já coloca aqui, no livro de Lucas, capítulo 14, tá? A partir do versículo 28. Se algum de vós está querendo construir uma torre, né, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Se você vai construir alguma coisa, o certo não é você primeiro parar e fazer as contas que o que você tem vai dar para acabar essa obra? Para que não aconteça que depois de haver colocado todos os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, ou seja, uma guerra, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe logo um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É porque é um cálculo matemático. Jesus fala de matemática porque ele está dizendo o seguinte: andar comigo é um cálculo matemático. Olha o que ele fala para o jovem rico. Você tem que praticar todos os princípios. O jovem rico fala assim para ele: mestre, eu tenho observado todas essas coisas. Honrar pai e mãe, amar Deus sobre todas as coisas, eu tenho observado. Jesus falou: já tem? Então uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Qual é o cálculo de Jesus? Se você acha algo que vale mais do que você tem, vende o que você tem e compra esse que vale mais. Ou seja, vamos supor, quem gosta de carro, vou explicar numa metáfora para você entender. Quem gosta de carro? Aí você tem um Celta, e o seu sonho é comprar um... Aí, de repente, ele pega uma oportunidade, gente. Aparece um Corolla para ele comprar. E o cara que está vendendo Corolla para ele está disposto a pagar bem pelo Celta que ele tem. Se ele tiver emocionalmente apegado ao Celta, ou achar que aquele Celta vale mais do que vale, ele pode perder a oportunidade de não trocar pelo Corolla. Quem está entendendo isso? Aí, a Bíblia diz assim, ó, se você acha um tesouro no campo, vende tudo que você tem e compra aquele campo. Então Jesus está explicando matematicamente que largar tudo que você tem é deixar um Celta para pegar algo que não tem nem preço. Ou seja, não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem Deus, ou você tem as coisas que tem. Quer dizer, Tiago, que eu vou ter que vender tudo? Não é necessariamente materialmente vender tudo, é se desapegar de tudo. Eu não preciso de nada material que eu tenho se eu tenho Deus. Não quer dizer que Deus vai mandar eu jogar isso fora. Quer dizer que isso não pode dominar meu coração. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa série Dinheiro é de Deus. Você precisa decidir em quem você vai confiar, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou a servimos a Mamon, que é o senhor das riquezas. O diabo não é o inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus, então? O amor ao dinheiro. Mamon, o espírito de Mamon. Ou seja, é muito fácil amar algo que te facilita, por causa da conveniência. Mas você pode ver que toda pessoa que estava bem sucedida e foi prejudicada e perdeu tudo foi por conveniência. Ou seja, as facilidades tomaram tanto o coração dessa pessoa que ela acabou tomando um golpe, ou fazendo um investimento errado, ou confiando nas pessoas erradas por causa da conveniência. E é isso que o inimigo quer, que você confie em algo que é passageiro e tire os seus olhos do que é eterno. Por causa da conveniência, você vai no prazer imediato e acaba perdendo aquilo que poderia trazer a bênção definitiva para a sua vida. É muito importante que você entenda que para você servir a Deus de verdade, você não pode servir ao dinheiro. Tiago, eu posso ter dinheiro?
Existiram muitas pessoas na Bíblia que foram muito bem-sucedidas financeiramente, mas você nunca vai ver nenhuma delas servindo ao dinheiro. A Bíblia diz que Isaac era um homem riquíssimo, tão rico que Abimeleque, o rei da terra, expulsou ele daquele lugar por inveja. Mas você nunca vai ver Isaac servindo ao dinheiro. Isaac sempre serviu ao altar. O problema não é o que você tem, o problema é a quem você serve. Por que as pessoas se endividam? Porque 90% delas têm 10% que se endividam por um propósito. Eu vou explicar isso. Mas 90% das pessoas que estão endividadas, elas quiseram adiantar algo para o presente que elas só poderiam ter no futuro. Ou seja, a herança antecipada vem a ser maldição, está na Bíblia. Ou seja, você, daqui a 2 anos, poderia reformar seu banheiro, mas você não aguentou esperar, pega o dinheiro emprestado no banco e reforma o banheiro. Você adiantou um processo. E aí você colhe, como consequência, uma dívida, que pode virar outra dívida, que às vezes você, para pagar essa dívida, pega dinheiro com outra pessoa para pagar essa, de repente agora está devendo um ser humano, o ser humano está te cobrando, aí você pega outro lugar e quando vê você está numa montanha de dívidas. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, se endividam para satisfazerem seus prazeres. Só 10% endividam com propósito, que a gente chama em business, em negócios, de alavancagem, que é você pegar um dinheiro emprestado para poder alavancar teu negócio. Só 10% tem consciência que está pegando aquele dinheiro para poder alavancar, para poder crescer. 90% faz sem consciência de nada, é só para satisfazer os prazeres e por isso nunca sai desse ciclo vicioso das dívidas. Você que tem dúvida se dinheiro é de Deus, me responde o seguinte: e dívida é de Deus? Pessoas que perdem a paz, pessoas que tiram a vida. Eu vou te dar alguns dados interessantes. De acordo com um relatório do Centers for Disease Control and Prevention, o número de suicídios nos Estados Unidos aumentou em 11% entre 2008 e 2009, quando a Bolsa Americana, a Bolsa de Valores americana, atingiu seu pico mais baixo. Ou seja, o rico estava se matando porque perdeu um dinheirinho na bolsa. Olha como é que essas pessoas servem ao dinheiro. Olha como é que a confiança delas está no dinheiro. Eu lembro da história de um bilionário que tinha 3 bilhões de dólares e de um dia para o outro ele perdeu 1 bilhão num mau investimento e tirou a própria vida. Ainda tinha 2 bilhões de dólares. Ele preferiu se matar. Então, saiba que você escolhe seu Deus. Você escolhe a quem serve quando coloca a sua confiança. Não importa quanto dinheiro você tem ou deixa de ter, onde está sua confiança revela o seu Deus. Então você nunca vai poder falar aquele rico é de Deus, aquele pobre é de Deus, aquele pobre é de Deus, esse rico é do diabo pelo dinheiro que tem, e sim por onde eles colocam a confiança. E por que a Bíblia diz que é mais fácil o rico é mais fácil um camelo entrar pelo fio de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Porque é muito mais fácil para quem não tem nada, o pobre, colocar confiança em Deus. Afinal de contas, ele não tem muito em que confiar. O rico, para confiar em Deus, é muito difícil. Quantas vezes eu estava evangelizando um rico e ele me falou assim, depois, ele falou assim, eu fiquei desconfiado quando você começou a falar de Jesus para mim, eu ficava pensando, o que ele vai ganhar com isso? Por que ele está me chamando para a igreja? Por que ele está perdendo tempo comigo? O rico é questionador, porque ele pensa com a mente de negócio, fala, esse cara quer tirar alguma vantagem, não é possível. E o pobre não questiona isso. Você está falando de Jesus, está falando de Deus, ele está recebendo. Por isso que o evangelho foi dado aos pobres, ou seja, o evangelho foi dado para quem quer receber. O evangelho foi dado para quem está de coração aberto para receber. Por isso que é difícil mesmo o rico entrar no reino dos céus. Mas presta atenção aqui, asterisco importante, não é que o rico não vai entrar no reino dos céus, não é que é pecado ser rico, é que fica muito mais difícil você, sendo rico, entender os propósitos de Deus. Por quê? Porque Deus vai te pedir coisas que exigem você largar o que tem e fazer a vontade dele. Aí a Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabeça quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres, baixou a cabeça e saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos terrenos, ou seja, ele não entendeu qual é a verdadeira riqueza. Porque no final das contas, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, eles estão gastando fortuna para fazer história, para entrar na história. E o que Jesus está propondo para ele? Vende o que você tem, dá para os pobres que eu te coloco na história para sempre. Ou seja, toda essa fortuna que você tem não te coloca na história. Mas se você se tornar um discípulo direto meu, daqui a 2.000 anos vão estar falando de você. Ele não entendeu que a troca valia muito mais. As pessoas só se preocupam tanto com a vida financeira porque não têm confiança total em Deus. Tiago, então eu devo ser relapso com a minha vida financeira? Claro que não, porque muitas vezes Deus vai usar a tua vida financeira para ajudar muitas pessoas. Por que as pessoas se endividam? Está aqui em Lucas 14, a partir do versículo 28, porque elas não fazem planos para o que vão construir. Outro motivo, primeiro motivo de dívidas, não há planos, não há planejamento para o que se vai construir. Elas confiam mais no dinheiro do que em Deus. Olha o que Jesus fala o seguinte, aqui no versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer ser discípulo de Jesus? Nada pode ter seu coração, só ele.
Essa é a forma de prosperar com Deus. Prosperar com Deus não é ganhar dinheiro a lá vão ter, não. Prosperar com Deus é diferente. Caso Ele te permita ser próspero também financeiramente, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque à medida que Deus te prospera, você tem uma responsabilidade. Usar o que você tem para alcançar a vida do máximo de pessoas. Deus só te dá algo financeiro para potencializar o teu propósito. Ou você acha que eu vou levantar aquele menino só para dar dinheiro para ele gastar tudo. Ah, tão bonito ele gastando. Você acha que Deus dá dinheiro para alguém? Deus patrocina projetos. Deus não dá dinheiro para o ser humano, Ele patrocina projetos. Agora, quando você não entende a fidelidade de Deus, quando você não entende que Deus é provedor, sabe o que acontece? Você faz dívida. Quando você não entende que Deus sabe de tudo, que Deus tem plano para tudo, quando você não é uma pessoa que se planeja e quer adiantar os processos da vida, quer adiantar os prazeres da vida, você faz dívida. Você compra o que não pode pagar só para impressionar quem nem gosta de você. Você faz coisas que não deveria fazer, gasta em lugares que você não poderia entrar ainda, não era tempo de fazer ainda. É engraçado que desde pequeno eu sempre olhava para restaurante assim e queria comer em restaurante chique. Né? Desde que eu sou pequeno, assim, eu morava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, eu via as pessoas indo, eu não podia ir. Você sabe com que idade eu comecei a comer em restaurante bom? Recentemente, quase aos 40, 38, 37, comecei a comer em restaurante bom. Depois dos 30 eu já comi em restaurante. Mas bom, restaurante bom. Pô, comer em restaurante bom agora, recentemente. Você acha que é vida de um dia para o outro? Você acha que Deus te abandonou só porque você não pode comer onde quer hoje? Olha o quanto você tem de vida ainda, olha o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Para de reclamar, para de fazer dívida e começa a esperar o tempo de Deus na tua vida. Como é que eu espero o tempo de Deus? Trabalhando estrategicamente, não é em casa, eu vou ficar esperando aqui em casa, não. Trabalhando estrategicamente. Aí a vida, o conhecimento, andar perto de Deus vai te ensinando, além de trabalhar certo, trabalhar estrategicamente. Aí que os recursos começam a entrar, se você tem consciência para onde você usa. A pergunta é, ganhar dinheiro pode ser de Deus. A forma que você usa o dinheiro que às vezes não é. Ganhar dinheiro pode ser de Deus. Por que não? Ele usa o que ele quiser. Mas a forma como você está usando o dinheiro que pode não ser de Deus. Ou você acha que você ter se metido nessa dívida é de Deus? Deus queria que você entrasse nessa dívida, colocasse sua família em risco, deixasse essa opressão entrar na sua vida, essa coisa que rouba a tua energia. Não, isso não é de Deus. Então, olha que dados interessantes. Dados de 2022, 2023. 78% da população brasileira está endividada. 78%. Tem 22% do Brasil que não tem dívida. 40% desses 78% que estão endividados estão com nome negativo. Olha, segundo a PEIC, Pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 77,9% das famílias declaram ter dívidas desde o ano passado. 77% das famílias. Os principais vilões da dívida são cartão de crédito. 86% das dívidas das pessoas geralmente são no cartão de crédito. Dívidas de carnês. Outra coisa, financiamento de carros. 10% das dívidas é financiamento de carro, ou seja, gente que compra carro e não pode pagar. Dívida não é de Deus. Deus não quer que você tenha vergonha. Aliás, a Bíblia diz que onde teve vergonha na sua vida, Ele vai dar o quê? Dupla? O que é dupla honra? É o dobro. Concorda? Então, se o inimigo te envergonhou 2 vezes, quantas honras Deus vai te dar? 4. Tá na Bíblia ou não tá? Se o inimigo te envergonhou 10 vezes na vida, 20. Então, quanto mais o inimigo pensa que está te vencendo, mais ele está te promovendo. Porque a Bíblia não mente, meu filho. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, pois de segunda a sexta sempre trazemos um vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo.